No vasto cenário do cosmos, onde estrelas nascem e morrem enquanto planetas seguem suas órbitas silenciosas, ocasionalmente surgem visitantes que nos obrigam a olhar para cima com mais atenção. Entre eles, poucos despertam tanta curiosidade quanto os mensageiros vindos de além do nosso sistema solar. O cometa 3i Atlas, cuja passagem recente mobilizou cientistas, observatórios e agências espaciais ao redor do mundo, é um desses raros viajantes interestelares. Este documentário narra em detalhe sua trajetória, suas características e a ampla investigação coordenada que permitiu confirmar sua verdadeira natureza. A história do 3 em Atlas começa muito antes de sua descoberta. Como todo objeto interestelar, sua origem remonta a um sistema estelar distante, talvez formado há bilhões de anos, onde processos violentos de colisão e dinâmica gravitacional expeliram fragmentos de gelo e poeira para o vazio do espaço. Um desses fragmentos, após percorrer distâncias inimagináveis, cruzou o nosso caminho. Quando suas primeiras observações foram registradas, ele rapidamente chamou atenção não apenas por sua velocidade elevada, mas pelo comportamento peculiar que sugeria atividade cometária. Com uma trajetória claramente hiperbólica, o objeto se tornou o terceiro visitante interestelar já detectado, após Oumuamua e Chuai-Borisov. Mas assim como esses predecessores, 3E Atlas ainda carregava questionamentos que só poderiam ser respondidos com um esforço global de observação científica. Com a reunião organizada pela NASA aliada aos dados fornecidos pelo ISRO e diversas missões espaciais, tornou-se possível montar um panorama completo da natureza desse objeto. A conclusão, sustentada por múltiplas linhas de evidência, foi definitiva. 3i Atlas é um cometa interestelar ativo, exibindo características físicas e químicas compatíveis com cometas do Sistema Solar. Embora carregue particularidades que refletem sua origem distante, o momento decisivo para observar 3 em Atlas ocorreu em 3 de outubro de 2025, quando o cometa passou a cerca de 30 milhões de quilômetros de Marte na escala do Sistema Solar. Essa é uma aproximação significativa, oferecendo às sondas marcianas uma oportunidade rara. Nenhuma delas havia sido projetada especificamente para monitorar cometas, muito menos um objeto interestelar. Mesmo assim, sua posição estratégica permitiu capturar imagens e dados cruciais. A MRU e a câmera HiRISE, a sonda Mars Reconnaissance Orbiter, equipada com a poderosa câmera HiRISE, registrou aquela que seria considerada a imagem mais detalhada do cometa durante toda sua passagem. Capturada em 2 de outubro, a fotografia revelou uma coma bem definida, indicando que seu núcleo estava em plena atividade. A distribuição luminosa ao redor da região central sugeria a presença de jatos ou variações de liberação de gás. Embora detalhes mais finos permanecessem além da resolução disponível, a importância dessa imagem vai além do aspecto visual. Ela forneceu uma evidência independente e robusta de que 3 em Atlas era um cometa, rejeitando hipóteses exóticas que surgiram nas redes sociais. Ao contrário de interpretações especulativas, a imagem mostrava uma estrutura clássica de sublimação, exatamente o que se espera quando o gelo interno de um cometa se aquece ao se aproximar do Sol. A contribuição da Maven enquanto a MRU observava a forma e o brilho. A sonda Maven estudava algo menos visível, mas igualmente revelador: os gases liberados pelo cometa, projetada para analisar a atmosfera marciana e seu processo de escape. A Maven detectou hidrogênio proveniente de 3 fontes distintas: Marte, o meio interestelar e o próprio 3 e Atlas. A identificação do componente cometário reforçou não apenas sua classificação, mas também sua atividade química. Essa detecção foi significativa porque o hidrogênio é um dos primeiros elementos liberados quando compostos voláteis começam a sublimar. O fato de a Maven conseguir distinguir sua presença, mesmo numa distância considerável, demonstrou que 3i Atlas estava produzindo gases em quantidade comparável à de cometas tradicionais. O olhar do rover Perseverance do solo marciano. O rover Perseverance registrou um ponto extremamente tênue caminhando pelo céu. Embora discreta, a observação é emblemática. Um robô localizado em outro planeta testemunhando a passagem de um objeto vindo de um sistema estelar completamente diferente. Essa imagem simbólica reforça a magnitude histórica da oportunidade observacional proporcionada por 3 e Atlas, fora da órbita marciana. Outras missões espaciais tinham uma visão privilegiada do cometa. A NASA organizou as imagens capturadas por sondas próximas ao Sol, cada uma contribuindo com dados complementares que ajudaram a formar um panorama tridimensional do objeto. SOHO-OVED, tradicionalmente dedicada ao estudo da coroa solar e de sua atividade, a missão SOHO-Torno-C, ao longo dos anos,
um dos instrumentos mais eficientes na detecção de cometas, as imagens capturadas entre 15 e 16 de outubro mostraram a silhueta do 3-1 movendo-se em meio ao brilho difuso do vento solar. Sua presença contínua nessas observações reforçava o padrão já percebido, a coma estável, a luminosidade coerente e a trajetória compatível com corpos cometários. Punch, o olhar sobre a heliosfera. A missão Punch, focada na estrutura da heliosfera e no vento solar, ofereceu imagens capturadas entre 20 de setembro e 3 de outubro. Mesmo a cerca de 370 milhões de quilômetros da Terra, o cometa exibiu uma coma visível, evidência da intensidade de sua atividade. Essas imagens agregaram informações sobre o comportamento da poeira e do gás liberados pelo cometa no ambiente do vento solar. Estéreo, uma visão tridimensional. A missão Estéreo, composta por duas sondas projetadas para observar o Sol em diferentes ângulos, capturou o movimento do 3-Enton Atlas durante parte de sua passagem. A perspectiva tridimensional permitiu refinar cálculos de trajetória e entender melhor como a radiação solar estava moldando sua cauda. Além das sondas solares, duas missões atualmente em rota para asteroides também registraram o cometa, oferecendo perspectivas adicionais. Psyche e as imagens de setembro. A missão Psyche, destinada ao estudo do asteroide metálico de mesmo nome, observou 3 Atlas em 8 e 9 de setembro. A coma mais uma vez aparecia clara e bem definida. Essa consistência reforçava a confiabilidade de todos os dados obtidos até então. Lucy menos a cauda. Ganha destaque a missão Lucy, voltada aos asteroides troianos de Júpiter. Capturou imagens que destacaram não apenas a coma, mas também o início de uma cauda sutil. Embora discreta, ela forneceu pistas importantes sobre a direção da emissão de gases e poeira, ajudando astrônomos a modelar a região interna ao redor do núcleo. Enquanto as sondas forneciam imagens, o ISRO, a Agência Espacial Indiana, ofereceu uma peça final fundamental: o espectro químico obtido pelo telescópio de 1,2 metro no Monte Abu. Ele revelou a presença de compostos como C2, C3 e cianeto CN-, exatamente o tipo de assinatura esperada em cometas do Sistema Solar. A taxa de produção, calculada em cerca de 10 moléculas por segundo, é típica de cometas ativos. Essa medida foi crucial para demonstrar que 3 Atlas não apenas se comportava como um cometa, mas também compartilhava características químicas fundamentais com os que conhecemos. Essa observação colocou um ponto final na discussão científica. 3 Atlas é unequivocal, um cometa interestelar apresentando tanto semelhanças quanto diferenças naturais decorrentes de sua origem distante. A passagem mais próxima da Terra ocorrerá em 19 de dezembro de 2025, a uma distância de 270 milhões de quilômetros. Mesmo assim, continuará sendo observado por múltiplas missões enquanto segue sua trajetória. Depois continuará sua jornada rumo ao espaço profundo, provavelmente sem nunca mais retornar. Cada dado coletado agora é único. Cada imagem, espectro e medição contribui para nossa compreensão não apenas desse cometa específico, mas também da diversidade de objetos que podem existir em outros sistemas estelares. A história de 3 Atlas ensina mais do que apenas astronomia. Ela demonstra a importância da colaboração internacional, da metodologia científica e da busca sincera por respostas fundamentadas em evidências. Mostra como instrumentos espalhados por planetas, órbitas e continentes podem se unir para decifrar um enigma vindo de outra estrela. Em um universo tão vasto, cada visitante interestelar é uma mensagem menos um fragmento da história de outro sistema, transportado pelo vazio até chegar ao nosso alcance. O 3 Atlas é um desses mensageiros, e sua passagem deixará um legado científico que continuará sendo estudado, debatido e admirado por décadas. Este documentário é, portanto, um convite para olhar para o céu com curiosidade, mas também com responsabilidade, porque a ciência, quando guiada pela verdade, é o que nos permite transformar mistério em conhecimento.